E aí, tudo bem com vocês? Eu queria falar sobre um assunto que eu, pelo menos, pratico isso a minha vida toda, que é de fato nunca depender e ter uma única fonte de renda. E falando em finanças pessoais, isso é muito plausível se você, quando você, por exemplo, já tem algumas responsabilidades a mais, como quando você casou, tem filhos, ou mesmo que está sob sua responsabilidade cuidar dos seus pais, enfim, de pessoas que dependem de você na sua família. Eu poderia falar que isso é um conselho, mas é mais que um conselho. Eu acho que isso é uma estratégia muito assertiva, diga-se de passagem. Você ter mais que uma fonte de renda significa você ter uma segurança a mais para momentos que talvez você não tenha planejado e organizado suas finanças para atender. Uma situação de saúde, enfim, existem várias situações não planejadas que ao longo da nossa vida acontecem e a gente tem que lidar com isso. Mas, além disso, do ponto de vista pessoal, você ter uma ou mais fontes de renda dá a você a condição de ter mais liberdade e autenticidade naquilo que você fala, porque às vezes o que a gente fala, por mais honesto que você seja consigo mesmo, a gente tem algumas restrições, porque nem tudo que a gente gostaria de falar a gente pode falar, nem todas as atitudes que a gente gostaria de ter a gente pode ter, porque você depende de determinada fonte de renda e aquilo está relacionado à sua condição profissional, enfim, também existem várias situações, eu não preciso ficar listando todas elas aqui. O que eu quero dizer é que quando você tem várias fontes de renda, você pode ser muito mais autêntico nas suas opiniões, nas suas ideias, do que se você não tivesse, porque você depende exclusivamente de uma única fonte de renda e você pode ter problemas caso você resolva compartilhar algumas opiniões, dependendo da cultura da empresa que você trabalha, dependendo da cultura da localidade onde você tem o seu projeto de empreendedorismo, seu projeto empresarial, enfim, eu acho que você ter mais que uma fonte de renda torna a sua vida com muito mais qualidade, porque além de você poder se expressar de maneira mais autêntica, você também tem uma segurança financeira maior. Além de, muito provavelmente, isso contribuir para que você consiga atingir a sua liberdade financeira muito antes do que você atingiria caso você não tivesse outras fontes de renda. Tem um problema a ser administrado aí. Você tem que tomar muito cuidado para que esses outros projetos que você tenha de complemento da sua renda não acabe atrapalhando um ao outro, ou seja, você precisa definir uma fonte de renda principal da qual você não vai falhar com seus compromissos de maneira alguma, e as outras fontes de rendas, elas precisam complementares, elas realmente têm um papel de complementariedade, ou seja, nelas você vai se dedicar nos momentos e com a intensidade que seja possível, porque elas têm um papel complementar e você não pode arriscar começar a não fazer bem uma coisa ou outra. Então, com um nível de qualidade adequado, você tem que definir uma fonte principal e se dedicar a ela, e as outras que são complementares você pode se dedicar com a qualidade necessária, mas nos momentos que for possível, tá bom? Então o insight de hoje é que é muito importante que você tenha outras alternativas, outras fontes de renda. Elas não precisam ser expressivas, elas podem ser uma única complementar, pode ser mais de uma. Quanto mais você tiver, melhor.
Isso vai fazer com que você tenha uma segurança e liberdade financeira antecipada, mas também não há uma regra para isso. O que você tem que fazer é experimentando ao longo do tempo e ver qual é o modelo que se adapta melhor. Tá bom? Valeu, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo insight. Tchau!